Chambinhos! Professor Márcio Gomes, Ciências em Sintonia na área. Nesse primeiro encontro, vamos falar sobre uma das ferramentas mais poderosas da mecânica, resultante de vetores. Então, o que seria vetores para a gente? Vetores é uma ferramenta matemática, tá? Que nos dá a orientação e o sentido de uma grandeza vetorial. Agora, como determinar essa resultante de vetores? É isso que a gente vai ver agora no nosso primeiro caso. Vamos lá? Olha, vejamos o desenho abaixo, né? Que nós temos três vetores que partem do mesmo ponto, vetores A, B e C. E a nossa pergunta, o nosso questionamento seria: qual o vetor resultante do sistema de vetores abaixo? Nós vamos utilizar duas ferramentas para calcular resultante vetorial. Uma das ferramentas que nós vamos utilizar no nosso primeiro caso é a chamada regra do polígono, tá certo? Que nós vamos ver agora através dessa pequena demonstração. O que seria o método do polígono? Colocam-se todos os vetores em sequência, ou seja, a origem do segundo na extremidade do primeiro. Então, é uma regra bastante simples, onde você vai colocar a extremidade ligando com a origem do vetor. Então, vejamos como isso aqui acontece, tá? Temos aqui o vetor A, e a partir da extremidade do vetor A, ligamos a origem do vetor B. Perceba, extremidade com a origem do vetor B. Temos a extremidade do vetor B, ligamos quem? Ligamos a origem do vetor C. Então, perceba novamente, nós temos a extremidade de B ligado com a origem de C. Ok, gente? Então, quem seria o nosso vetor resultante? O nosso vetor resultante é o vetor que tem a origem no primeiro vetor, ou seja, no vetor A, e a extremidade no vetor C. Então, traçando o nosso vetor resultante, nós temos que o nosso vetor resultante seria esse vetor de azul, que tem uma origem em A e uma extremidade em C. Agora, em outras situações, como poderia ser expresso esse vetor resultante? Então, vejamos aqui esse exemplo, onde a gente poderia utilizar a regra do polígono para 5 vetores que nós temos as várias direções, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui para cá. Nós temos aqui o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D e o nosso vetor E. A pergunta que a gente faz é uma pergunta bem simples. Quem soma com quem para dar justamente o vetor E? Lembrando que quando você utiliza a regra do polígono, a soma de vetores, ela acontece quando você pega a extremidade de um ligando com a origem do outro. Então, se a gente perceber isso aqui na figura, perceba claramente, nós temos a extremidade do vetor A ligando a origem do vetor B. Então, o que significa? Significa que o vetor A está somando com o vetor B, já que eu tenho extremidade conectada ao quê? À origem. Então, quando a gente soma o vetor A com o vetor B, quem seria o nosso vetor soma? Perceba, é aquele vetor que seria o vetor E. Então, quando eu pego o vetor A, tá certo? O nosso vetor A somado com o nosso vetor B dá justamente quem na nossa figura? O vetor E. Isso é claramente observável que quando você tiver alguma dificuldade para identificar esse vetor soma, basta você observar que o nosso vetor soma, ele tem que ter extremidade com extremidade e ele tem que ter origem com origem, tá certo? Então, a partir do momento que você identificar extremidade com extremidade, origem com origem, nós temos o nosso vetor soma. Vamos ver uma segunda situação? Venha para cá. Numa segunda situação, a gente poderia perguntar: quem é que soma quem com quem para dar justamente o vetor D de doido, tá? Perceba, o vetor E tem uma extremidade ligada com a origem de quem? Do vetor C. Se o vetor E tem uma extremidade ligada com a origem de C, significa que o vetor E está somando com o vetor quem? C. Então, a soma do nosso vetor E, né, mais o nosso vetor C, dá justamente quem, pessoal? O nosso vetor D.
Perceba claramente como o nosso vetor D é o vetor soma, porque o nosso vetor D, ele tem o quê? Ele tem extremidade com extremidade e origem com origem. Então, se o nosso vetor D tem extremidade com extremidade e origem com origem, ele seria quem? O vetor soma de E mais C. Mas aí você poderia perguntar, professor, tem uma outra relação que a gente pode colocar desse conjunto de vetores? Tem sim. Observe aqui comigo uma terceira relação que poderia ser possível. Observe. Até seria um caso de quê? De uma igualdade. Se A mais B é igual a E, né? E o vetor E mais C é igual a D, então onde tem o vetor E eu posso colocar quem? A mais B. Então fica claramente que o vetor A, tá certo? Mais quem? O vetor B, que isso aqui equivale ao vetor E, mais quem, gente? O vetor C vai ser igual a quem? Ao vetor D. Então, professor, quer dizer que quando eu pego o vetor E, que seria A mais B, eu posso escrever A mais B mais C, que equivale ao vetor D. Será que isso é verdadeiro? Vamos perceber aqui na figura se realmente isso aqui que a gente está falando é verdadeiro. Observe, nós temos aqui o nosso vetor A, tá certo? Vamos redesenhar aqui a figura. Isso aqui seria o nosso vetor A, tranquilo? Aqui nós temos o nosso vetor B. Aqui nós temos o nosso vetor B. Perceba que eu estou ligando extremidade com origem, então significa que eu estou o quê? Somando. E nós temos o vetor C. Percebam para cá, gente, o nosso vetor C. Poxa vida, o que é que eu tenho? Eu tenho uma extremidade de B ligado com a origem de C. Então, realmente, A mais B mais C, eu tenho três vetores que estão o quê? Somando. Quem seria o nosso vetor soma? O nosso vetor soma seria o vetor que tem a origem aonde? No primeiro. E a extremidade aonde? No último vetor. Que coincide com quem, gente? Justamente com o vetor D. Então, gente, esse é um exemplo fantástico que você pode pegar dois ou mais vetores e resolver, ou seja, obter a soma vetorial através do processo do polígono. Vamos perceber agora o que ocorre se trocarmos um dos vetores. Será que o vetor soma vai se alterar? Será que a resultante vai mudar? Então vejamos bem. Vamos iniciar o nosso desenho não com o vetor A, mas vamos iniciar o nosso desenho com o vetor B. Então nós temos aqui o vetor B e a extremidade de B eu estou conectando quem? O vetor C. E a partir da extremidade de C eu estou conectando o vetor A. E agora nós vamos traçar o nosso vetor o quê? Resultante. Percebam, gente, que em relação ao exemplo anterior, tá certo? Mostrado aqui, a resultante dos vetores aqui não alterou. Embora que a gente altere, digamos assim, a ordem desses vetores, a resultante desses vetores não vai se alterar, tá certo? Ok, então vamos para frente. Observamos agora uma situação que podemos apresentar um resultante nulo, né? Quando é que dois ou mais vetores vai apresentar uma resultante nula? Perceba aqui comigo, gente. Eu tenho aqui o vetor A, tá certo? Ligamos aqui a origem de B com a extremidade de A e ligamos aqui, moçada, a extremidade de B, tá certo? Com a origem de C. Percebam que nessa resultante vetorial A, B e C, nós não temos aquele vetor que tem origem com origem, nem extremidade com extremidade. Se nós não temos aquele vetor que tem origem com origem e extremidade com extremidade, então significa, gente, que essa resultante aí seria nula. Vejamos de uma situação diferente, tá certo? Vejamos aqui. Gente, vamos observar aqui uma outra situação que a gente poderia apresentar uma resultante nula, tá certo? Digamos que você sai da sua casa de um ponto A qualquer, você vai sair de sua casa de um ponto A qualquer, ok? E aí você se desloca nesse sentido aqui, ó, tá bom? Você se desloca aqui nesse sentido aqui em uma rua qualquer. E aí você entra à direita, né? Você entra à direita, digamos assim, se desloca mais alguns metros para a direita, ok? Depois você entra, né, no sentido sul, tá bom? Você desloca mais uma certa quantidade de metros aqui para baixo,
Tá legal? E aí o que acontece? Você retorna ao seu ponto inicial, tá? Aquele ponto inicial que eu chamei de quê? De ponto A. A pergunta, o que você fez? Nada. Vetorialmente, você não realizou nada. A gente diz que nesse caso o deslocamento vetorial foi zero. Por quê? Porque você foi e retornou ao mesmo ponto de que, gente? De partida. Então, professor, significa que esses 4 vetores, se eu batizar, por exemplo, esse deslocamento aqui de A, se eu batizar esse deslocamento aqui de B, se eu batizar esse deslocamento aqui de C e esse aqui de D, a soma vetorial desses 4 vetores teria que dar quanto? Teria que dar zero. Então, eu posso escrever da seguinte maneira. A soma do vetor A mais quem? Mais o vetor B mais o vetor C mais o vetor D, a soma vetorial teria que ser quanto? Teria que ser zero. Tá certo, gente? Então, aqui seria uma outra maneira da gente representar uma resultante nula de vetores. Vamos mostrar agora uma segunda maneira de você calcular resultante, só que a partir de 2 vetores, tá bom? Tem que deixar bem claro que essa resultante só é válida quando você tem exclusivamente 2 vetores. Vamos lá? Observamos o seguinte, essa nova regra que nós vamos trabalhar é a chamada regra do paralelogramo. Ela consiste em você calcular a resultante de 2 vetores dispostos de uma direção qualquer. Então, nós temos aqui 2 vetores V1 e V2, tá certo? Esses 2 vetores, nós temos um certo ângulo, digamos assim, formado entre eles. E a regra do paralelogramo, ela consiste em quê? Ela consiste em que, através do primeiro vetor, você traça, tá certo? Uma paralela ao outro vetor, ok? Então, o que foi que nós fizemos aqui? Na partir da extremidade do vetor 2, nós traçamos uma paralela ao vetor 1. A mesma coisa a gente vai fazer, pessoal, com outro vetor. A partir da extremidade do vetor 1, traçamos uma paralela ao vetor 2. Percebemos claramente que essas duas paralelas, elas se encontram em um ponto de intersecção qualquer. E aí, onde é que fica o nosso vetor resultante? O nosso vetor resultante é um vetor que tem a origem na origem dos outros dois e na extremidade da intersecção dessas paralelas. Então, esse vetor resultante, gente, é o vetor soma, tá? Do vetor V1 mais o vetor V2. Beleza? Vejamos aqui, pessoal, 2 exemplozinhos de como é que a gente representa o vetor resultante através da regra do paralelogramo, tá certo? Lembrando que essa resultante vetorial, ela equivale, nesse momento, à soma de vetores. Em outro vídeo, nós vamos falar sobre a diferença de vetores, tá certo? Então, vejamos aqui. Aqui nós temos, na primeira situação, 2 vetores A e B, que esses vetores são perpendiculares entre si. Então, como é que através, da regra do paralelogramo, a gente mostra o vetor resultante? Vejamos aqui comigo, tá bom? O que diz a regra? A partir da extremidade de um dos vetores, você vai traçar uma paralela ao outro vetor. Então, vamos lá. A partir da extremidade de A, eu vou traçar uma paralela ao vetor B, tá certo? E a mesma coisa eu vou fazer a partir da extremidade do vetor B. A partir da extremidade do vetor B, o que nós vamos fazer? Traçar uma paralela ao vetor A. Então, a partir da extremidade do vetor B, traça-se uma paralela ao vetor A. Perceba, gente, que essas duas paralelas, elas se encontram em um ponto comum, que seria justamente, esse pontozinho aqui, o encontro dessas duas paralelas. Então, a partir da intersecção dessas retas paralelas, tá? Convergindo para aquele ponto, nós temos o quê? Nós temos aí o nosso vetor resultante. Então, a extremidade do vetor resultante vai ficar o quê? Na intersecção dessas duas paralelas, então tá aqui a nossa extremidade, e a nossa origem vai ficar na origem dos outros dois.
Então, esse vetor aqui é o nosso vetor o quê? Resultante, que representa o que para mim? A soma vetorial do vetor A com o vetor B. Onde a gente pode escrever da seguinte maneira: o vetor resultante, ou o nosso vetor soma, ele seria quem? Ele seria o vetor A, tá certo? Mais o nosso vetor B. Pronto, gente. Tá aqui a expressão que nos representa, tá? O nosso primeiro exemplo. No nosso segundo exemplo aqui, um exemplo um pouquinho diferente, tá? Já que na primeira situação nós temos dois vetores que são perpendiculares entre si, e na segunda situação nós temos dois vetores que o ângulo, no caso aí, seria um ângulo diferente de 90 graus. Mas a regra não muda, você vai fazer a mesma coisa. Então vamos lá. O que você vai fazer? A partir da extremidade do vetor F2, o que eu faço? Eu traço uma paralela ao vetor F1. Então, você vai traçar uma paralela, ó, ao vetor o quê? F1. Traçou uma paralela ao vetor F1. E a partir da extremidade de F1, o que eu faço? Traço uma paralela ao vetor F2. Então, a partir da extremidade de F1, você vai traçar uma paralela a F2. Pronto. Que figura é essa que nós temos? É justamente um paralelogramo. Daí é onde vem o nome da regra. Então, como é que a gente representa o nosso vetor resultante? O nosso vetor resultante, ele vai ter o quê? Ele vai ter extremidade na intersecção dessas duas, o quê? Paralelas, tá bom? Você vai ter uma extremidade na intersecção dessas duas paralelas e uma origem na origem dos outros dois vetores. Então, nós traçamos aqui o nosso vetor, o que, pessoal? Resultante, tá certo? Então, gente, esses são os dois processos, tá? Na nossa primeira aula de apresentação aqui do nosso canal, onde nós vimos o que? A resultante de vetores pelo processo do polígono e pelo processo do paralelogramo. Até a próxima, gente!